Olá, bom? Estou trazendo esse vídeo para mostrar uma ferramenta muito interessante que muitas pessoas não conhecem e para projetos em equipe ajuda bastante. Quando você deseja forçar dentro do seu projeto estilos, ou seja, por exemplo, eu desejo que todo mundo que estiver usando meu projeto mantenha aqueles estilos de padrões que eu defini. Por exemplo, espaçamento, complexidade dos métodos, imports desnecessário, entre vários outros tipos de recursos ali que você deseja manter no seu projeto. A melhor ferramenta que a gente possui hoje são os GitHubs, que são os hooks. O que significa os hooks do GitHub? Para quem não sabe, todo o projeto que tem iniciado o Git, que é o client Git, a gente tem que tomar cuidado em diferenciar o que é o client Git, que é o cliente que você utiliza, Git init, Git status é um CLI, e no caso é o Git. Precisamos diferenciar isso, pois as pessoas confundem o GitHub com o Git, e não tem uma relação necessariamente idêntica. O GitHub implementa ali o cliente Git. Tanto que a gente tem o GitLab, o Azure, todos têm um cliente Git. Então é preciso ficar atento a isso. Então, localmente é adicionado ali o Git e a gente tem ali o GitHub. E dentro dele a gente vai ter os hooks. E esses hooks, eles têm algumas pré-definições. Então, para quem não conhecia, esses são as definições dos hooks. Então, os hooks são ali coisas que vão acontecer, que a gente pode predefinir, e elas podem, de certa forma, barrar algumas ações ali do projeto. Então, por exemplo, a gente tem hooks de pré-commit, hooks de merge e vários outros tipos de hook. Então, se você quer forçar alguém a manter seu estilo do seu projeto, óbvio que o melhor caminho seria usar os GitHubs e usar os hooks. Então, para isso, eu vou demonstrar aqui. Se vocês olharem no meu terminal, eu estou usando um terminal que se chama Whopper. Então, se eu limpar aqui e eu dar um cd barra, se eu dar um cd, vou dar um ls para ver onde eu tô. Então, beleza. Se eu quero ver as pastas ocultas, é ls-a, tá? Aí, ali eu tenho uma pasta chamada git e depois eu vou ter um diretório também chamado git hooks. Isso já é por padrão colocado ali dentro do Git. Toda vez que você dá o git init, ele insere ali essa pasta Git, que é ali a configuração do seu projeto em si, né? Para o Git conseguir versionar seu projeto, ele adiciona essa pasta chamada Git. Então ali dentro você pode olhar lá dentro e como a gente entrou aqui dentro do GitHub, se eu der um ls-a, vai ter vários exemplos aqui e esses exemplos são injetados pelo próprio Git, pelo próprio. Então, se eu vier dar um code, que é uma ferramenta que vocês estão mais acostumados a usar, vocês vão ver aqui que tem vários exemplos de commit, né? Aqui tem um que eu criei para esse projeto, mas eu coloquei como exemplo. Por quê? Vamos lá. Antes de eu entrar em detalhes do que foi feito aqui, é necessário atentar que esses scripts não vão rodar após o cara clonar o seu projeto. Isso é uma limitação. Se vocês forem numa ferramenta mais como o GitLab, eles têm ali uma possibilidade de você adicionar esses hooks, mas no GitHub em si não tem. Então, se eu quisesse forçar o estilo, eu precisaria fazer de outra maneira, que eu vou mostrar. Aqui, só para vocês se atentarem, o projeto que a gente está atuando é um Spring Boot, e então a gente está usando o Gradle. Porque eu sou desenvolvedor mobile, para quem não conhece, então eu tenho mais facilidade com o Gradle, por isso que eu uso ele não o Maven. Então, antes que alguém faça uma polêmica que o Gradle é melhor que o Maven, etc. Não, isso não existe. Então, basicamente, aqui está o. Eu criei aqui os meus scripts, mas devido a essa limitação, eu defini, eu usei um plugin do Gradle para que a gente forçasse que a pessoa, ao fazer o download do projeto, que ele implementasse as regras. Para quem é
do NPM, a gente tem o Rusk, então você pode estar utilizando o Rusk. Então você poderia estar usando o Rusk, inclusive o Rusk, vocês podem ver aqui, é uma ferramenta extremamente boa que tem 2 milhões de download. Então, se você fosse aí do time da NPM, você poderia estar usando o Rusk para forçar esses estilos. Porque aí quando a pessoa instalar seu projeto, fazer seu npm install, automaticamente o Rusk estaria instalado. Isso é uma maneira da gente tirar essa limitação que nós possuímos aqui, porque esses scripts são locais, então eu ia precisar que a pessoa implementasse esse script aqui, porque ele não ficaria na máquina dele. Então, o Rusk é uma maneira de vocês utilizarem para dentro do projetos aí que vocês estão usando o NPM. Então, vamos aqui agora no projeto em Spring Boot. Eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Para quem tiver interesse como que eu estou fazendo isso aqui, é um plugin chamado Vim, que ele emula o Vim dentro do Gradle, tá? Aí vocês podem estar procurando no meu YouTube, que eu mostro como que vocês podem estar utilizando. Então, como eu mencionei, vou entrar agora em detalhes aqui o que eu fiz. Então, basicamente, eu instalei aqui o Kalint e o KDTeX. Para quem não é do mundo do... Porque não é do, para quem não... Eu vou mostrar aqui essas ferramentas. Basicamente, o Kalint, ele é muito próximo ao Preacher que nós temos aí no NPM. Então, para quem também não conhece o Preacher, é uma ferramenta de estilos. Então, você consegue definir ali os estilos do seu projeto. Se você quer mais espaço, você quer que a pessoa defina ponto e vírgula, porque em projetos de NPN a gente sabe que é opcional, então, mas eu quero forçar esse estilo, então o Preach é um deles. Então o Kalint seria muito próximo do Preacher, mas ali tem umas particularidades, mas podemos dizer que é Primus. E aqui nós temos o Detect, que é muito próximo também do S-Lint, podemos ali dizer. Então o Detect, de fato, ele vai analisar o nosso código e tem uma porrada aqui de roles como complexidade, quartiles roles, exception, format e etc. Então, o que eu fiz aqui no nosso projeto? Eu defini que toda vez que a pessoa for fazer rodar o script, ele vai precisar estar respeitando o Kalint, o KDetect e o Jacoco. Ou seja, a pessoa só vai conseguir subir um commit se essas regras estiverem de fato sendo respeitadas. Inclusive, nesses testes que eu estava fazendo, o nossa porcentagem de teste está abaixo do determinado, então ele não vai permitir. Então, basicamente, foi essas ferramentas que eu instalei. Então, foi o Kalint, o KDetect e o Kachoko. Eu não preciso fazer a instalação, porque esse plugin ele já vem por default. Aí é só a gente inserir no projeto e ele vai reconhecer e vamos poder usar. Então, eu vou dar um adentro aqui como que foi feitas as configurações aqui de uma forma bem simplória, tá? É, Vocês podem estar lendo melhor as documentações. Então foi esses dois, o Kalint e o Katedect e o que eu estou usando. O Katedect ele vai precisar que vocês definam um arquivo aí YAML ou você pode deixar que eles criem. No caso eu defini, então tá dentro de config detect. Aí eu peguei simplesmente o padrão, né? Por preguiça aí. Daí, o que eu fiz aqui no Video Gradle? Eu configurei o caminho usando o Project Dir. Então, ou seja, eu vou pegar a raiz do projeto, porque a gente sabe que a raiz do projeto pode variar. O meu, por exemplo, está dentro de um HD externo, um SSD externo, então ele vem dentro de volumes SSD. Às vezes o seu está dentro de documentos e outros vai ter de outros lugares. Então aqui a gente garante que eu vou estar sempre pegando a raiz ali mesmo. Aqui o config, que é a pasta, e eu criei um arquivo chamado detect e aqui eu defini as configurações. O baseline é quando tem algo que não, que de certa forma a gente vai ter que dizer ao detect que aquele configuração ela tem que ser inibida. Por que isso? Porque isso poderia ser acontecido? Porque, por exemplo, ela não considera os sprites operators algo bom ser aplicado dentro de projetos. Porém, esse main args aqui é uma configuração padrão de entry point do
do Kotlin Spring Boot. Então ele vai ficar sempre acusando o erro. Para isso, eu adicionei aqui no baseline o caminho, né, backline wireless, para ele respeitar o spread separator. Se vocês se vocês vierem para vocês fazerem que algo seja respeitado, seja ido para a linha de exclusão lá do baseline, é só vocês rodarem o comando detect baseline. Automaticamente essa task vai identificar as configurações e vai adicionar no baseline. Antes, você precisa rodar o Gradle detect, que é uma outra task, e essa task ele vai trazer tudo que pode estar errado dentro do seu projeto e que não está sendo respeitado. E aí, possivelmente, tem uma regra lá que você está com dor de cabeça, você pode aplicar. Também sempre se atentando ao estilo do projeto, né? Ao padrão do projeto para que não você fuja, né? Porque senão daqui a um tempo seu baseline vai ter todas as regras de exceções e não é o sentido, né? O sentido é o detect manter nós temos o máximo possível de regras sendo respeitadas de acordo com o detect e não ficar anulando elas. Beleza, então aqui eu expliquei o detect, é bem simples a configuração, eu disse para ele a versão, eu disse para ele aonde que está o baseline, aonde que ele vai precisar configurar as regras. E basicamente a regra que eu peguei foi os padrões lá do próprio detect, no exemplo que eles traz. O Kalint, eu não precisei configurar nada, mas também eu posso alterar, mas basicamente eu defini a versão, eu defini que ele tem que ser rodado no modo debug, ele precisa no console apresentar os erros. Eu quero do modo verbose, ou seja, que realmente todos os logs ali apareçam. Eu sei que fica confuso, mas é ideal para mim ali. Eu quero que ele ignore o não followers aqui, que eu seti false. Então foi essas configurações de detect e calint. A próxima configuração de task que eu fiz foi o de Chacoco. A ideia do Jacoco é simples. Ele consegue gerar aqui o HTML ou outros tipos de reportes. Aonde ficam esses reportes? Aí, normalmente, o padrão dele é dentro da pasta build, dentro da pasta reports e dentro da pasta Jacoco. E aqui ele vai gerar vários arquivos. O interessante é o index.html. Se você não definir nenhuma task para o Jacoco, você consegue rodar via Gradle aqui, né? Tem todas as nossas testes, aí eu posso vir em Verification e rodar aqui o teste, o check. Lembrando que o Jacob só vai rodar o Jacob Test Configuration após você rodar o check ou rodar o teste. Porque sem os testes ele não consegue gerar ali o reporte do projeto, dos testes, né, em si. Então, se eu vier aqui agora em Open in Browser Chrome, vocês vão ver que está com 66, porque foi o que eu mencionei. A ideia é que eu conseguisse aqui de fato tá testando, então eu já fiz várias coisas aqui no projeto que eu não testei, para que de fato quebrasse aqui o commit e eu pudesse atuar, né? Para eu conseguisse de fato ver funcionando. Mais tranquilo. E aí, aqui embaixo, eu defino o de acordo com o Test Configuration, essa task, com o limite mínimo. Então, é 90. Então, beleza. Então, foi essas aqui as configurações que eu fiz para o Jacoco. Aqui eu deixei um comentário, porque possivelmente pode ter arquivos que a gente não vamos fazer sentido testar. Para quem não entende o que testar no projeto, tem que podem dar uma lida, mas há muitas coisas que não fazem sentido ser testado no projeto. Então, coverage não representa qualidade, tá? Que isso fique claro. Às vezes a gente vai ter um projeto que tem 100% de coverage, mas não tem qualidade nos testes. São testes simplórios que aborda um ou dois testes positivos e pronto. Então isso não é algo ideal. Ideal é que o projeto tenha, às vezes, até um coverage menor, mas que a qualidade do teste de fato seja válida. Então, tranquilo. Depois que eu defini isso, como eu mencionei, teoricamente, usando o local, como eu mostrei para vocês anteriormente, já era o suficiente para funcionar na minha máquina. Só que aí eu precisaria escalar isso que todas as máquinas tivessem. Como eu mencionei, nos NPNs a gente tem o Rusk, e no Gradle eu achei uma ferramenta interessante, que é essa ferramenta aqui, ó, Gradle Pre-Commit Hooks. Então, toda vez que a pessoa abaixar meu projeto, ele vai precisar sincar aqui o Gradle, porque senão ele não vai encontrar todas as configurações. E automaticamente ele vai acabar se sincando a nossa pre-commit, que é o GitHub.
Aí a configuração é bem simples. Eu disse para ele onde que tá nossas roles. Eu criei aqui um script e é o mesmo script que está lá no Git local. A diferença é que eu transferi para cá. E aí ele sempre será executado esse commit sh devido a essa configuração aqui de sync do nosso Gradle. O que que ele define aqui? É bem simples, ele define o conditional commits. Para quem não conhece, dê uma lida aí, mas só pesquisar conditional commits. É bem simples, a ideia é que você defina commits de fato que eles são claros. Então, feature é para funcionalidades, chore é para instalações de lib. Então, é basicamente fazer um commit assim, git commit feature aqui, ó, do lado. O, o feature é dizendo que é uma funcionalidade. Então, ele vai vir no Project Dir, vai pegar minhas rules. O que tem minhas rules aqui? Primeiro, eu rodo a task de Jacoco. Então, essas tasks, elas têm que estar de acordo com o seu build Gradle, tá? Senão ele não vai encontrar, óbvio, né? Então, ó, por exemplo, eu rodo o task de Jacoco Configuration. Então, é essa task que ele vai rodar e ele vai tentar definir essa rule aqui, abaixo de 90. Se der erro, ele vai cair nesse if. Para quem não sabe, o cifrão ele é um escopo, né, do Bash, então tudo que estiver entrando ele tem um cifrão. Eu tenho também aí o meu GitHub com os scripts básicos. Vocês podem estar olhando aí, vou deixar o link. Eu digo aqui um pouco sobre o Shell Script, que eu pratiquei alguns conceitos. Aqui eu explico o cifrão, ele consegue trazer para nós o nome do programa, a quantidade de parâmetros. Isso também está incorporado dentro do Kotlin e dentro do SwiftUI. Ele consegue, através do cifrão, a gente pegar o escopo ali. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, nesse script, é dizendo que qualquer coisa que tem ali, se retornar menos que zero, ou seja, é porque tem erro. Então, se esse aqui não retornar zero para mim, ele tem um erro. E aí eu saio do script com 1 e dou dizendo que as coberturas estão abaixo de 90. Depois eu rodo as verificações e isso aqui, o Calint, ele é por padrão mesmo, ele vem no essa task já vem, por isso que a gente não precisa definir ela aqui. Assim que a gente define o Calint, ele já consegue ter essa task. O detect é a mesma coisa, assim que a gente define, ele já consegue ter o detect. Aí, basicamente, o que a gente faz aqui? A gente verifica que esse if aqui está bem complexo, mas não se atente a isso. Basicamente, ele vai comparar aqui as diferenças, né? E vai trazer para mim se de fato aqui o formato vier fora do padrão. Se vier fora do padrão, ele vai dar erro. E esse aqui de baixo são os em geral, né? Se qualquer erro que vier, eu vou dizer que falhou. Então, primeiro eu testo a cobertura, que aí eu tenho certeza que essa task é sempre para cobertura, e os de baixo aqui é sempre para garantir todas as outras verificações. Aí eu vou fazer aqui para ver vocês ver funcionando. Vocês viram lá que meu teste está abaixo de 90%? Então, assim que eu tentar rodar o commit aqui, ele vai tentar gerar aqui os as tasks que eu defini e ele já tentou rodar aqui o Jet Verification. E assim que eu tentei rodar o Jet Verification, ele já deu um erro aqui, ó, que é o nosso RAID está 66%. E de fato a gente ports, Jacoco, index, open browser, 66%. Então de fato está os 66% como o terminal trouxe. E ele já falhou aqui de cara, né? Óbvio que se não falhasse, ele executar as outras tasks, mas o objetivo aqui do vídeo não era esse, o objetivo era mostrar a vocês sobre o que, que era esse pré-commit, para muitas pessoas não conhecem. Então, é muito interessante quando você está trabalhando em projetos que tem bastante pessoas, assim, eu vou forçar que tudo que eu considero aqui de forma ideal, elas já vão ser forçadas. Então isso aqui já ajuda ali na questão das PRs, pois normalmente a pessoa já não vai conseguir subir algo se já não tiver de acordo. E você também na PR pode ver, né, se ele anulou alguma regra ou não, ou se ele até excluiu o seu script. Se ele excluiu, óbvio que você não vai aprovar MR, e isso tem que estar bem linkado muito com o time, né? Mas, no geral,
É interessante esses pré-commits, a gente consegue definir aqui várias regras antes. Eu posso definir muitas mais regras, mas foi essas regras que eu vi necessidade de definir. E aí eu também quis trazer uma ferramenta aqui para dentro para quem trabalha com o Gradle, uma ferramenta que a gente consegue utilizar o Gradle, porque foi como eu disse, existe uma limitação para quem usa o GitHub, que ele não tem os hooks no servidor. A não ser que a gente conclua com o GitHub Actions, mas aí será no momento de rodar os actions. E eu não, o meu objetivo era que a pessoa não conseguisse de fato subir. Então é isso. Espero que tenham ficado claro e é isso. Tamo junto.